Ó, o Jeff saiu do cativeiro. Jeff do céu, o que aconteceu? Rapaz, liberar você, homem? A gótica rabuda te liberou? Ela secou tudo que dava de você, da sua alma? Deixou só a carcaça? Só o pó da gaita. Bem que a gente deu falta de você, Jeff. Conta aí, o que aconteceu? O que aconteceu, homem? Fala pra nós. Quem dera. Ah, ele tava ocupado, ó. Foi no museu, um evento de rock. Tem que sair pouco, né, Jeff? Na verdade, agora você voltou, né? Pra toca. Você voltou para a toca. Você tinha ido ver o mundo lá fora. Ah, tava vendo a gravada. Boa! Fechou, Jeff. Isso aí, tem que curtir um pouco. Tá certo. Nunca fomos contra. Tem que curtir a vida também. Fora da internet. Ó, então vamos ver. Sobre Game of Thrones. Será? A verdade sobre a rebelião do Robert em Game of Thrones. Bora. Se a gente parar pra pensar em qual o momento mais importante para a história das Crônicas de Gelo e Fogo, existem muitas opções disponíveis. Um bom palpite, por exemplo, seria a morte do Ned Stark, já que ela é o pontapé da Guerra dos Cinco Reis. Ou mesmo o nascimento dos dragões da Daenerys, já que eles são quase que a restauração da magia no mundo. Ou quem sabe o Robb Stark sendo declarado Rei do Inverno após mais de 300 anos de submissão do Norte. Enfim, existem muitas opções dentro do livro pra gente escolher. Mas, se a gente voltar um pouco e olhar para a história de Westeros antes da Guerra dos Tronos começar, a gente consegue perceber como a rebelião do Robert é um divisor de águas na narrativa. Afinal, ela não é só um dos momentos mais importantes da história de Westeros, como também é o momento chave para criar a base de todos os conflitos e intrigas que a gente vai acompanhar ao decorrer das Crônicas de Gelo e Fogo. Por isso, hoje a gente vai analisar a história da rebelião do Robert e tentar entender quais são todos os impactos dela para a história de Westeros e também para a narrativa das Crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Vamos lá então, a verdade da rebelião de Robert. Em 281 depois da conquista, as coisas estavam tensas em Westeros. Aerys II reinava no Trono de Ferro como o 17º rei da dinastia Targaryen. Mas já havia muitos anos ele era considerado um monarca problemático. Embora o seu reinado tivesse começado bem promissor, o Aerys foi se tornando cada vez mais paranoico com o passar do tempo, o que levou ele a se manter recluso na Fortaleza Vermelha, ao mesmo tempo que era uma pessoa que enxergava inimigos em todas as sombras. Após o ano de 277, a situação do reinado do Aerys foi se deteriorando completamente. Especialmente quando as casas Hollard e Darkling resolveram desafiar a coroa numa disputa sobre impostos e acabaram sequestrando o rei no que ficou conhecido como o Desafio de Valdocaso. Nessa situação toda bem inusitada, o rei, felizmente ou infelizmente, saiu fisicamente ileso de tudo, mas a sua paranoia só aumentou a partir daí, a ponto de levar ele à completa loucura. Depois de Valdocaso, ele simplesmente deixou de confiar mesmo na sua própria esposa ou no seu filho e herdeiro, o príncipe Rhaegar. Ele acreditava que qualquer um podia ser um traidor em potencial. Além disso, a sua relação de longa data com o Lord Tywin Lannister, mão do rei, também sofreu demais com a paranoia do Aerys, o que acabou rompendo o relacionamento dos dois, após o Aerys intencionalmente nomear o Jaime como membro da Guarda Real, privando o Lord Tywin do seu principal herdeiro. Recluso, obcecado com traições e delirante, o Aerys voltou seu foco para o fogo vivo, uma substância que sempre despertou os delírios de grandeza dos Targaryen, e ele começou a agir com bastante crueldade, tanto com a sua própria esposa, quanto com qualquer outra pessoa que aparecesse no seu caminho e contradizesse um pouquinho só a sua vontade. Ele se tornou não só um rei louco, como um rei cruel
tirânico e ainda assim recluso. O rei que não participava das coisas, que deixavam meio que o reino ao caos, ao léu, para os lords governarem. Por isso, em meio à situação política tensa do reino, foi até um pouco surpreendente quando o Lord Went de Harrenhal resolveu realizar um enorme torneio em honra ao aniversário da sua filha e também para poder exibir o poder da sua casa. Vale mencionar que esse torneio de Harrenhal foi programado para durar 10 dias e talvez tenha sido o maior torneio de todos os tempos lá em Westeros. E a maior parte dos lords do reino compareceu às festividades. Obviamente, um torneio desse tamanho chamou a atenção do rei. O Aerys sabia das tensões políticas do reino e, paranoico do jeito que era, imaginou que os lords pudessem estar se reunindo em Harrenhal usando o torneio como desculpa, mas na verdade pretendendo discutir e até mesmo votando um golpe de estado contra ele. Vale lembrar também que foi em Harrenhal onde aconteceu o Conselho de 101, que colocou o rei Viserys no poder muitos e muitos anos atrás, algo que a gente vê lá no começo de House of the Dragon, por exemplo. Falou, Thiago, boa noite. Ele tá indo dormir já, gente. Vai lá, Thiagueira, vai descansar. Boa noite. Descanse. Depois você assiste a que você mandou pra nós. Tamo junto. Então, de fato, atrás, algo que a gente vê lá no começo de House of the Dragon, por exemplo. Então, de fato, apesar do Aerys ser bem paranoico, o castelo de Harrenhal seria o local perfeito se os lords quisessem, de fato, tramar algo contra ele. Além disso, enquanto o rei Aerys era mal visto pela nobreza, o seu filho, o príncipe Rhaegar, parecia um príncipe perfeito e um herdeiro muito promissor. Por isso, o próprio Aerys resolveu também comparecer ao torneio de surpresa, chocando todo mundo ao revelar o seu estado físico. Ele apareceu com unhas enormes e muito sujas, o cabelo desgrenhado e sem brilho, e também um corpo muito magro e pouco saudável, sem contar a cara de louco que com certeza ele tinha também. Enfim, a sua aparência durante essa aparição em Harrenhal apenas pareceu confirmar a suspeita de todo mundo que o rei estava louco mesmo. Porém, a verdade é que não havia conspiração lá em Harrenhal. Muito provavelmente o torneio foi feito com intenções legítimas. O Lord Went queria mesmo celebrar sua filha e esbanjar a riqueza da sua casa. Muito provavelmente os Lords de Westeros compareceram porque em um mundo tão caótico e tenso quanto o mundo das crônicas, uma festinha é sempre bem-vinda. Por isso que eles participaram. Mas, ironicamente, mesmo não sendo um evento secreto para conspirar um golpe de estado, o torneio de Harrenhal realmente foi o pontapé pro fim da dinastia Targaryen e pro governo do rei Aerys. Bom, todo mundo sabe o que aconteceu lá. O príncipe Rhaegar venceu as justas e, ao invés de coroar a sua esposa como rainha do amor e da beleza, conforme pedia o decoro, a tradição e o bom senso, ele na verdade coroou a Lyanna Stark na frente de todo mundo. Isso foi um escândalo, além de também ter sido um enorme desrespeito com todo mundo envolvido. E ninguém sabe dizer exatamente o que levou o Rhaegar a fazer isso, o que fez com que ele cometesse esse ato na frente de todo mundo. Até porque tudo indica que esse tenha sido o primeiro contato dele com a Lyanna. Então é muito estranho. Mas, se as ações do príncipe tivessem só parado por aí, provavelmente todo esse momento constrangedor teria sido esquecido e superado com o tempo. Porém, pouco tempo depois do torneio, os Starks ainda estavam nas terras fluviais, muito provavelmente por conta da proximidade do casamento do Brandon Stark com a Catelyn Tully. E, por algum motivo, o Rhaegar também estava por lá. E o príncipe herdeiro acabou usando essa oportunidade para sequestrar a Lyanna Stark. E sim, eu sei, muito provavelmente ela tenha fugido com ele. Mas isso é algo que a gente dificilmente vai confirmar dentro das crônicas. E a história oficial é que o Rhaegar sequestrou a Lyanna, e para a rebelião do Robert esse evento é muito importante, então a gente vai considerar esse sequestro. Bom, independente de sequestro ou não, esse ato deixou o Brandon Stark possesso. O herdeiro dos Starks era conhecido como um homem impulsivo e que não corria de brigas. Por isso, ele rapidamente reuniu seus companheiros e partiu para Porto Real para enfrentar o Rhaegar, mesmo com o Lord Hoster Tully pedindo que ele se acalmasse e agisse com mais paciência. Mas o Brandon não ouviu, como nunca iria ouvir. Ele basicamente invadiu a Fortaleza Vermelha, exigindo que o Rhaegar aparecesse para lutar e para morrer. Mas o Rhaegar não estava por lá. O rei Aerys, por outro lado, estava presente
e ordenou que o Brandon e os seus companheiros fossem presos imediatamente. Ignorando qualquer súplica por um julgamento ou sem querer ouvir o que o seu filho tinha feito, o rei Aerys prendeu o Brandon, o Ethan Glover, o Jeffrey Mallister, o Kyle Royce e o Albert Arryn. E ainda por cima ordenou que os pais deles comparecessem a Porto Real para responder pelos crimes dos filhos, que supostamente teriam conspirado com a morte do príncipe herdeiro. Quando os pais deles chegaram, de fato, para responder pelos filhos, o Aerys simplesmente mandou executar todo mundo sem qualquer julgamento. O único que sobreviveu foi o Ethan Glover, que era escudeiro do Brandon, embora a gente não saiba dizer porque só ele saiu ileso dessa situação. Até mesmo o Lord Rickard Stark chegou e exigiu um julgamento por combate, mas o rei Aerys, mais louco que só Deus sabe o que, disse que o fogo era o campeão da casa Targaryen. Por isso, o Lord Rickard foi cozinhado vivo enquanto seu filho Brandon assistia e sufocava por estar preso num dispositivo que apertava a garganta dele toda vez que ele tentava ajudar o pai. Credo. Ainda não satisfeito, o rei Aerys também ordenou que o Lord Jon Arryn enviasse a cabeça do Ned Stark e do Robert Baratheon, ambos seus protegidos e que estavam sendo criados no Ninho da Águia, meio que para tentar evitar qualquer tipo de rebelião ou revolta, enfim, para tentar punir o máximo de pessoas possíveis porque ele era maluco. E bom, não sei se vocês perceberam que até agora eu não tinha tocado no nome do Robert. Porque apesar de ser o prometido oficial da Lyanna e teoricamente também ter sido uma pessoa ofendida pelos atos do Rhaegar, até esse momento o Robert meio que não tinha nada a ver com o assunto. Inclusive, muita gente questiona o porquê do Robert ser o símbolo dessa rebelião, que até leva o nome dele, se ele nem estava então envolvido assim na situação no começo da história. Os Starks, por exemplo, estavam muito mais envolvidos desde o início. Mas a verdade é que, após o Aerys pedir a cabeça do Robert, ele simplesmente assume o protagonismo dessa parte da história. Porém, antes da gente ir pro Robert, vale mencionar que quem realmente definiu o início da rebelião foi o Lord Jon Arryn. A gente não fala muito dele, nem dá muito crédito pra ele, porque ele morreu antes da história começar. Mas que homem, hein, minha gente? O Jon Arryn podia ter simplesmente atendido o pedido do rei Aerys. Ele podia ter optado por não se complicar. Talvez ele não mandasse executar o Robert e o Ned porque gostava deles, mas ele poderia ter simplesmente pagado o navio para os dois fugirem. Podia ter deixado os dois garotos por conta própria. Mas não. Foi o Lord Jon Arryn que decidiu dar um basta na maluquice Targaryen. Ele não só negou o pedido do Aerys, como convocou seus próprios vassalos, enquanto contrabandeava o Robert para Ponta Tempestade e o Ned para Winterfell. E assim começou. Sempre que a gente fala sobre questões como lealdade, vassalagem e legitimidade dentro das Crônicas de Gelo e Fogo, a gente precisa lembrar que o Martin criou uma história que imita muito bem a vida real. Por isso, todas essas questões aqui são muito mais complexas do que elas parecem. Por exemplo, na teoria, quando um senhor suzerano convoca os seus vassalos, todos são obrigados a atender. Porém, na prática, cada lorde e nobre tinha seus próprios interesses e vontades. E eles podiam seguir um caminho diferente do seu suzerano, assumindo os riscos para si dessa decisão. E esse tema é muito presente na rebelião do Robert. O Lord Arryn iniciou uma revolta aberta contra os Targaryen, mas nem todos os seus lords vassalos aceitaram isso. O Lord Mark Grafton de Vila Gaivota, por exemplo, reuniu os lealistas para impedir que o Robert e o Ned escapassem da região. O Ned Stark até conseguiu tomar um outro caminho saindo do bloqueio, seguindo por norte através das montanhas, enquanto o Jon Arryn e o Robert lideravam forças do vale para enfrentar o Grafton. Em desvantagem, a cidade de Vila Gaivota caiu em batalha, e o próprio Robert Baratheon foi o primeiro a transpor as muralhas da cidade e matar o Mark Grafton com as próprias mãos. Essa foi a primeira batalha oficial da rebelião. E, após vencer, o Robert conseguiu voltar para Ponta Tempestade para reunir os seus próprios vassalos, enquanto o Ned fazia o mesmo no norte e o Jon Arryn fazia o mesmo no vale. Ozzy mandou R$10. Boa noite. Reaja tipo Leon S. Kennedy do MH Rap. Boa! Do MH? MHzinho? Opa, faz tempo que a gente não escuta nada do MH. Pior que faz. Boa, tamo junto.
vassalos, enquanto o Ned fazia o mesmo no norte e o Jon Arryn fazia o mesmo no vale. No norte, os vassalos de Winterfell foram em peso apoiar o Lord Eddard. Afinal, a casa Stark, como eu já mencionei, tinha sido a maior ofendida na história até então. Porém, nas Terras da Tempestade, muitos senhores decidiram seguir fiéis ao Trono de Ferro, planejando eles mesmos derrotarem o Robert Baratheon em batalha e acabarem com a rebelião ali no começo. Com esse plano em mente, os Lords Grandson, Catherine e Fell planejaram... É tudo questão de interesse, você percebe? Cada um tem um interesse. Mas se o teu se ali um pouco comer, eu vou contigo. Se o teu aqui comer um pouquinho. Politicagem pura. É o que a gente tá vendo em Violent. Exato. Um cara finge que gosta... o Askeladd não gosta do próprio... da próprio turma dele, cara. E nem a turma dele gosta dele. Porra, aí é foda. E ele é mistura de duas regiões diferentes. E, nossa senhora, mó bololô. Mas é assim. Ele tá com quem paga mais. E ele tem o próprio ideal dele e tal. E, enfim, é sempre assim, né? Guerra também. Igual ali, tipo, rolou um bagulho. Aí o rei malucão mandou matar os caras. Daí já serve de estopim pros outros falar, não, vamos parar com essa porra aí. Vamos fazer uma rebelião aqui e tal. Antes disso tava mó paz. Entendeu? Quer dizer, mó paz. Mas, tipo, enfim. Daquele jeito. Reunir em Solar Estival para somar forças e marchar juntos contra a Ponta Tempestade. Porém, o Robert Baratheon descobriu tudo e foi mais rápido. Ele decidiu seguir por conta própria com as suas forças e ir até o local de encontro dos inimigos. Ele e os seus homens chegaram antes em Solar Estival e essa batalha é interessante porque, na verdade, ela foi 3... Salve, Rua Fonseca! Tudo na paz? Aí, Rosito. batalhas em Solar Estival, e essa batalha é interessante porque na verdade ela foi 3 batalhas em uma só. Durante todo o dia, o Robert esperou cada Lorde chegar separadamente e derrotou eles um por vez. Estratégia. O Lord Fell, por exemplo, morreu em combate e o seu filho foi capturado pelo Robert. Depois, tanto o Lord Grandson quanto o Lord Catherine foram derrotados e se renderam. Por fim, as 3 casas se submeteram ao Robert e passaram pro lado dos rebeldes. Obviamente, enquanto os rebeldes se uniam... Mas você viu que ele chapuletou 3, daí depois que eles botaram pro lado dele. Tomaram na Jabiraca. Ó, o Board, que patrocinou. Essa trama política complexa que me deixa apaixonado em obras assim. Tanto em GOT quanto em Berserk. Apesar de não ser o foco, mas tem bastante. Inclusive o próprio Griffith usa de politicagem enquanto ele ainda é um humano. Né? E ele tem uma certa politicagem agora que ele é da mão de Deus também, que ele tá tipo ali fazendo uma cena, tipo, tô fazendo um reino aqui. É politicagem em todas as camadas do espectro. do espectro da vida. Ele tá no nível espiritual. Agora ele tá negociando politicagem com outro politicagem espiritual. Patamar. O Trono de Ferro também começou a se mover. O Aerys convocou seus vassalos e todos os lordes das Terras da Coroa responderam ao seu chamado. Além disso, a Campina também atendeu em peso a convocação do rei, incluindo não só os Tyrell, como também as casas Hightower, Redwyne e Tarly, aumentando muito a força dos lealistas, que já tinham o maior exército nesse momento. Os Martell também aceitaram apoiar o rei, mas eles estavam um pouco relutantes por conta das ações do Rhaegar, que foram uma grande ofensa contra eles. Mas com a Elia Martell sendo basicamente uma refém em Porto Real, eles não tiveram muitas opções a não ser atender também ao chamado do rei Aerys. Por outro lado, os Lannisters e os Greyjoy preferiram ficar em silêncio e não se posicionar no primeiro momento. De qualquer jeito, os rebeldes tinham a iniciativa do combate. Por isso, o Robert deixou Ponta Tempestade sob o controle do seu irmão, o Stannis, e marchou com as suas forças em direção à cidade de Valfreixo. O seu objetivo era assegurar o flanco oeste das Terras da Tempestade contra possíveis investidas dos Tyrell, e ele estava certo em pensar isso. Ao chegar em Valfreixo, a vanguarda do exército Tyrell, liderada pelo Lord Randyll Tarly, alcançou as forças do Robert. Eles lutaram e, em menor número, o Robert foi obrigado a recuar.
Das baixas notáveis durante essa batalha, o Lord Catherine foi morto do lado dos rebeldes, enquanto os lealistas perderam o Sir Quentin Tyrell. Porém, no geral, as forças do Robert conseguiram sair quase ilesas da batalha, embora uma parte boa delas tenha se dispersado e ficado para o sul. Especialmente, eles conseguiram sair ilesos porque o Lord Mace Tyrell demorou a aparecer com o exército principal, o que deu tempo do Robert fugir. Chegou Além atrasado disso, ao invés de perseguir o exército rebelde, o Lord Mace simplesmente decidiu que seria melhor seguir o caminho oposto. Então, ele conduziu o maior exército de Westeros, que era o da Campina, para cercar a Ponta Tempestade, onde eles ficariam inutilmente até o final da guerra, mostrando que o Lord Mace Tyrell é um gênio militar. Bom, e apesar do resultado da Batalha de Valfreixo ter sido inconclusivo, ela foi importante para o rei Aerys perceber que o Robert era realmente uma ameaça. O rei, então, demitiu o Lord Owen Merryweather do posto de mão do rei, acreditando que a sua incompetência tinha ajudado os rebeldes. Ele também exilou o Owen e tirou todas as suas terras de títulos. Por fim, o Aerys deu o cargo de mão do rei para o Lord Jon Connington, um senhor do poleiro do Grifo e um amigo pessoal do príncipe Rhaegar. Nesse momento, o Robert tinha se refugiado com as suas forças lá em Septo de Pedra, porque ele tinha sido ferido durante a Batalha de Valfreixo e precisava se recuperar. Do outro lado, determinado a acabar com a rebelião, o Jon Connington levou o exército lealista até a região e começou uma caça humana pelo Robert e por todo mundo que fosse aliado dele. Os lealistas tinham urgência em derrotar o Robert, antes de que ele conseguisse se unir com as forças do Exército do Norte, que marchava comandado pelo Ned Stark e já estava se reunindo com os Senhores dos Rios nas terras fluviais. O Jon Connington podia, na verdade, ter queimado a cidade e matado todo mundo, incluindo o Robert, que estava escondido. Mas ele preferiu ser mais pacífico e conduzir uma busca casa a casa. Porém, essa decisão deu tempo para que o exército dos Stark e dos Tully chegasse na cidade. Os Septões então tocaram os sinos da cidade para indicar à população que a batalha ia começar e que ninguém devia sair de casa. Daí o nome de Batalha dos Sinos. O Jon Connington conseguiu resistir aos avanços dos rebeldes, mas quando Robert viu que os reforços dele estavam chegando, ele próprio saiu do esconderijo e liderou um contra-ataque. O Connington então ficou em desvantagem e foi obrigado a fugir de volta para Porto Real, e boa parte do seu exército se dissipou totalmente derrotados. Obviamente o rei Aerys não gostou nada disso. Ele também exilou Jon Connington e, já percebendo que as coisas estavam ruins pro seu lado, ele ordenou que os seus piromantes preparassem reservas de fogo vivo por toda Porto Real e até mesmo debaixo da Fortaleza Vermelha. E vale comentar que o Jon Connington que a gente tá vendo aqui na rebelião é o Jon Connington que vai aparecer junto com o jovem Griff lá no 5º livro, A Dança dos Dragões. Inclusive, ele lembra muito da Batalha dos Sinos, né? E é o grande arrependimento da vida dele não ter queimado a cidade para derrotar o Robert de uma vez. Bom, embora importante, a Batalha dos Sinos não selou o final da guerra. Os rebeldes tinham unido todas as suas forças nas terras fluviais, mas os lealistas ainda tinham um bom número para si também. O príncipe Lewin Martell, da Guarda Real, reuniu 10.000 soldados de Dorne, e pela primeira vez na guerra, o príncipe Rhaegar também apareceu, resolveu dar as caras, para comandar as forças lealistas, com mais ou menos 30.000 homens entre os soldados das Terras da Coroa e parte também do exército da Campina. Juntos, eles marcharam pela Estrada do Rei para encontrar as forças rebeldes às margens do Rio Tridente. E pronto. Ali estava montado o palco para a maior batalha da história de Westeros. Robert Baratheon, Ned Stark e Jon Arryn comandavam 35.000 homens, contra 40.000 homens soldados lealistas comandados pelo Lewin Martell, Sir Barristan Selmy e o Rhaegar Targaryen. Das forças rebeldes, muitos senhores dos rios tinham preferido permanecer leais aos Targaryen, como as casas Darry, Moulton e Rhaegar. O mesmo também se seguiu com algumas casas do Vale que não compareceram à batalha. Além disso, uma parte considerável das forças Baratheon tinha ficado bloqueada no sul após a Batalha de Valfreixo, o que impediu que eles se reunissem ao restante dos rebeldes durante a Batalha do Tridente. Do lado da coroa, o Sir Barristan Selmy tinha reunido os soldados remanescentes da Batalha dos Sinos, comandados pelo Jon Connington, somando eles a alguns poucos homens que o Mace Tyrell liberou do seu cerco para lutarem no norte. E também tinha mais 10.000 reforços vindos de Dorne. Somando, eles tinham 40.000 homens. E, embora os seus números fossem maiores que os dos rebeldes, os rebeldes tinham uma força mais experiente e já testada em batalha.
Com tantos números, o que se seguiu foi uma batalha intensa, a mais violenta do conflito até então. Ambos os lados tiveram baixas pesadas, incluindo o príncipe Lewin Martell, o Sr. Jonathan Darry e ambos os filhos do Morse Amber. O Sr. Barristan ficou gravemente ferido também. Mas no fim, tudo se resumiu ao encontro do Rhaegar e do Robert, montados em seus cavalos às margens do rio. Embora ambos tenham lutado bravamente, o Robert acertou em cheio um golpe no peito do Rhaegar, usando o seu poderoso martelo de guerra, o que matou o príncipe e espalhou os rubis que enfeitavam a sua armadura pelas águas do rio Tridente. Dali em diante, aquele trecho do rio seria conhecido como Val Rubi. O Robert se tornaria o demônio do Tridente, e a dinastia Targaryen basicamente encontrava seu fim após quase 300 anos de reinado. Sem o Rhaegar, as forças lealistas debandaram, dando a vitória aos rebeldes. Os Frey chegaram então atrasadíssimos, se colocando ao lado dos rebeldes e sendo amplamente zoados por isso. O Lord Huster Tully começou a chamar o Walder Frey de atrasado Walder Frey. O Robert estava ferido, então ele cedeu o comando do exército rebelde para o Ned, que marchou no objetivo de render Porto Real. Na verdade, os rebeldes tinham pressa, porque agora os Lannisters também tinham resolvido se mover. E como Tywin sempre fora próximo do rei Aerys, todo mundo achava que ele estaria indo auxiliar o rei, mas estava todo mundo muito enganado. Bom, não só os Lannisters e os Frey demoraram para se mexer na guerra. Enquanto Ned Stark e o Tywin Lannister corriam para ver quem chegava em Porto Real primeiro, o Lord Callum Greyjoy, o Senhor de Pike, também percebia que era hora de agir. Ele sabia que precisava fazer algo ou os Greyjoy ficariam sem nenhum espólio durante a guerra. Por isso, se aproveitando do momento de indefinição no final do conflito, ele liderou 50 navios em direção a Campina, com o objetivo de saquear um pouco as terras lealistas antes que o conflito se encerrasse. No geral, a frota Greyjoy conseguiu tomar alguns navios inimigos e saquear pequenas vilas pela costa da Campina. Porém, ao chegar nas Ilhas Escudo, eles encontraram resistência. Os senhores de lá deram combate aos Greyjoy, sendo que cada lado perdeu cerca de 12 navios durante a batalha, que ficou conhecida como Batalha do Vago. No fim, os Nascidos de Ferro saíram vitoriosos, mas a batalha foi pírrica. Ou seja, eles não ganharam nada com ela e perderam gente, inclusive. O próprio Lord Callum acabou morrendo na luta. Então, o seu filho e herdeiro, o Balon Greyjoy, liderou os Nascidos de Ferro de volta às ilhas, sem ter grandes espólios, para que ele pudesse assegurar o seu cargo, né, como Lorde ali das Ilhas de Ferro. Sem espólios de guerra para você. E tudo mais, e ele precisava voltar com pressa. Ou seja, os Greyjoy basicamente não fizeram nada na rebelião. Por fim, o Tywin Lannister chegou antes a Porto Real, sem declarar suas intenções. Já muito piroca da cabeça, o rei Aerys decidiu abrir os portões, acreditando que o Tywin tinha voltado para se redimir como um amigo salvador, mesmo que o próprio Jaime Lannister, já conhecendo muito bem o próprio pai, avisasse ao rei que era uma má ideia abrir os portões da cidade. Onde vai dar isso. No fim, o Tywin ordenou que as suas forças saqueassem Porto Real sem piedade nenhuma. E foi o que aconteceu. Além disso, o Tywin também sabia que ele precisava de um ato violento, grandioso e brusco para provar a sua lealdade ao Robert. Por isso, ele também ordenou que os seus cães assassinos, o Gregor Clegane e o Amory Lark, matassem o restante da família real. O que eles fizeram com muita violência, no que eu considero o momento mais violento e cruel das Crônicas de Gelo e Fogo, inclusive. Por fim, o rei Aerys, vendo que tudo estava perdido, decidiu ordenar que os seus piromantes queimassem toda a cidade. Ele parecia pensar que ele próprio, sendo um Targaryen, iria renascer das cinzas de Porto Real como um verdadeiro dragão. Mas o Jaime Lannister não quis saber disso. Ele matou o rei, matou o piromante-chefe e depois se sentou no trono de ferro para esperar a chegada do Robert Baratheon. Porém, foi o Ned Stark que chegou para ver o rei morto. E, entendendo o que o Jaime tinha feito, aquela cena marcou muito o Ned, que para todo sempre ficou com a cabeça de que jamais poderia confiar num Lannister e que o Jaime Lannister era uma pessoa ruim, mesmo que ele tivesse acabado de salvar a cidade. E como o Jaime também era muito arrogante, ele não quis explicar isso pro Ned. Bom, depois disso, com a cidade já tomada pelos rebeldes, o Robert Baratheon enfim chegou. O Tywin apresentou os corpos da Elia Martell e dos seus filhos ao Robert num pano vermelho, justamente para disfarçar todo o sangue. O Ned achou aquilo um absurdo e ficou possesso.
mas o Robert aceitou, afirmando que era um filhote de dragão e que estava tudo bem que eles tivessem morrido daquele jeito cruel. Tudo indica que o Ned queria que os Lannisters fossem punidos por ter cometido esses atos, mas o Robert não quis saber. O Ned então meio que rompeu os laços com o Robert e marchou sozinho para o sul para finalizar a rebelião. Ele foi então até Ponta Tempestade, onde negociou o fim do cerco de Ponta Tempestade com o Lord Mace Tyrell, que se rendeu já sabendo que a guerra estava acabada. Depois, apoiado por alguns homens, o Ned seguiu até Dorne, onde ele encontrou a Lyanna na Torre da Alegria, protegida por 3 membros da Guarda Real, muito próximos do Rhaegar: o Sir Arthur Dayne, o Sir Oswell Went, o Senhor Comandante da Guarda Real, o Sir Geralt Hightower. Acompanhado do Roland Reed, do William Dustin, Ethan Glover, Martin Castle, Theo Wu e Mark Hiswell, o Ned Stark deu combate aos membros da Guarda Real, que, apesar de estarem em menor número, eram espadachins muito superiores. No fim da luta, apenas o Ned Stark e o Roland Reed saíram vivos do combate. O Ned encontrou com a Lyanna, mas ela estava à beira da morte. E tudo que a gente sabe que ela disse nesse momento foi: prometa-me, Ned, prometa-me. Claro, tudo indica que ela tinha acabado de parir um Jon Snowzinho, mas nos livros isso ainda não é confirmado. A música dele. De qualquer jeito, Jon foi Snow. A morte da Lyanna, ali na Torre da Alegria, que fez com que o Robert e o Ned Stark reatassem, pois ambos ficaram de luto pela morte dela. Além disso, antes da guerra terminar, o Stannis Baratheon também assumiu o comando da frota real que iria tomar a Pedra do Dragão. Antes do saque de Porto Real, a rainha Rhaella Targaryen, grávida, e o seu segundo filho, o príncipe Viserys, tinham se refugiado ali na fortaleza. Mas a rainha acabou falecendo ao dar à luz a sua filha, Daenerys, e pouco antes do Stannis chegar para sitiar o castelo, o Sir Willem Darry pegou as 2 crianças e fugiu com elas para Essos, dando início à sua vida de exílio. E bom, assim terminou a rebelião do Robert. Com o reino despedaçado e sem mais Targaryens no comando após quase 300 anos, o Robert foi aceito quase que num consenso como novo rei. É verdade que ele era neto de uma Targaryen, mas a verdade é que o que deu a coroa para o Robert foi a força, não tinha dúvida disso. Tanto que, anos mais tarde, o Jaime sempre se questionou o porquê do Ned Stark não ter tomado o trono. O Jaime sabia que, se o Ned Stark quisesse, ele podia ter feito isso, porque sempre foi uma questão de força, não uma questão de nascimento e legitimidade. O próprio Maegor, o Cruel, tinha mostrado já no passado que força vale mais do que legitimidade. O Robert provou isso no Tridente, e mesmo a Daenerys, lá em Meereen, também sempre mostrou isso ao tomar a cidade à força, mesmo sem ter um pingo de sangue de Scarry. Como o Varys disse, o poder está onde as pessoas acreditam que ele está. Após a rebelião, o poder estava no Robert Baratheon. Ele tinha sido o principal líder durante os combates, tinha se provado um soldado formidável e também um comandante muito competente. Com o Ned Stark já casado com a Catelyn Tully, assumindo o posto do seu falecido irmão, o Robert se casou com a Cersei Lannister, dando um lugar aos Lannisters dentro desse núcleo de poder. E o Jon Arryn foi feito mão do rei, também se casando com a Lysa Tully. Assim, todas as principais casas estavam unidas de alguma forma pelo novo governo. Percebam que isso é muito importante. Não foi só o Robert matar os Targaryen. Houve uma aliança política sendo construída através de laços e acordos. De fato, os Tyrell e os Martell acabaram um pouco excluídos dessa formação de governo, mas eles tinham sido os maiores apoiadores Targaryen, por isso eles tiveram sorte de não serem mais punidos ainda pelo lado vencedor. Afinal, geralmente após uma guerra, os perdedores, são muito punidos, por acordos e tudo mais. Sim. Os Martell e os Tyrell não participaram muito do novo governo, mas também não sofreram grandes punições. Sem contar que eles não tinham muito o que fazer, já que nenhum lado tinha muita força para tancar uma nova guerra, então os Tyrell e os Martell colocaram o rabinho entre as pernas e voltaram para casa caladinhos. Tudo certo, e isso é muito importante de ressaltar. Muita gente pergunta aqui no canal o porquê o Norte, por exemplo, não ficou independente após a queda dos Targaryen. E é por isso, porque haviam laços e acordos que ligavam os Starks, os Tully, os Arryn, os Baratheon e os Lannisters nesse novo governo, mantendo uma estabilidade política.
Assim como na vida real, guerra e paz são assuntos muito complexos. Política é um assunto muito complexo. Exige esforço, dedicação, anos de acordos, alianças, recursos e muito mais. As Crônicas de Gelo e Fogo mostram tudo isso de uma forma bem realista. E até por isso que eu sempre digo aqui no canal que o arco de Meereen da Daenerys é tão fantástico. Porque lá a gente vê a Dany justamente costurando essa política na prática. Assim como o Aegon e o Jaehaerys fizeram na história de Westeros anos antes, e assim como o Robert, o Tyrion Lannister, o Jon Arryn e o Ned fizeram também após a rebelião. Para mim, essa é a parte mais legal das crônicas. Esses detalhes de como o George R. R. Martin consegue criar e desenvolver as tramas de uma forma tão coesa e tão baseada na realidade. E por isso é muito simplista e até meio fraco quando alguém vem aqui no canal, nos comentários, falar que o Trono de Ferro é da Daenerys porque ela é Targaryen, ela é herdeira legítima. Se fosse assim, o governo do Brasil deveria ser dos Bragança, porque eles eram a família real do Brasil e existe Bragança aí até hoje. Mas teve a proclamação da República, teve um golpe de Estado, teve uma mudança política forte que alterou as regras do jogo. E o mesmo aconteceu em Westeros. Lá continuou uma monarquia, beleza. Mas o sistema mudou, a dinastia mudou. Assim como aconteceu inúmeras vezes em inúmeras dinastias europeias. Enfim, e também vale ressaltar que a rebelião do Robert é muito marcante pra mim, pra pensar que o Martin realmente não quis colocar os Targaryen no centro da narrativa. Como eu sempre digo aqui no canal, na história do lore do mundo de Gelo e Fogo, sim, os Targaryen são a casa mais importante da história. Mas, para a saga das Crônicas de Gelo e Fogo, para os 5 livros que a gente tem, que são 7 livros, na verdade, né, até o final, os Targaryen não são o foco aqui. E eu falo isso porque é muito comum que a galera ache que a história inteira é sobre os Targaryen, que as Crônicas é uma história sobre a restauração da casa Targaryen, que para ser importante o personagem tem que ser Targaryen, o Tyrion tem que ser Targaryen, o Jaime, a Cersei, o Jon, todo mundo tem que ser Targaryen para ter alguma relevância. E não, o Martin intencionalmente quis contar uma história que praticamente exclui os Targaryen. E mesmo a Daenerys, que é uma das protagonistas da obra e também uma das melhores personagens, ela intencionalmente fica longe de Westeros o tempo todo. Se o Martin quisesse, ele poderia ter trazido a Dany no final do primeiro livro. Ou melhor ainda, no final do segundo livro, que estava tudo pronto para ela voltar. Mas não, ele preferiu deixá-la longe de Westeros, porque a história não é sobre o ressurgimento da Casa do Dragão. E até mesmo agora, quando a Daenerys estiver mais próxima de voltar, o foco maior da narrativa nos últimos livros deve ser a Longa Noite. E o próprio papel da Dany no fim da história não deve ser como uma rainha dos 7 reinos, mas muito mais como Azor Ahai junto do Jon Snow, provavelmente. E se ela assumir esse posto de Azor Ahai, não vai ser simplesmente por ser uma Targaryen, e sim pela pessoa que ela se tornou sendo construída durante todos os livros. Até meio injusto com a personagem resumir a história dela em ser Targaryen. Sim, tipo, é como... assim, ela passou por tanta coisa e você vai resumir a ser Targaryen? Sim. Bom. Ela não é Ela é a princesa que foi prometida, mas ao mesmo tempo não é o herói prometido que simplesmente surge do nada e vence tudo, né? Tem uma construção que vai muito além da família dela. Mas, enfim, pra vocês não dizerem que eu sou hater dos Targaryen completamente, tem uma cena dos livros no qual o Jaime Lannister lembra que, antes de ir pra Batalha do Tridente, o Rhaegar chegou pra ele e disse que quando ele voltasse, as coisas iam mudar, mostrando que ele tinha planos, de fato, pra melhorar o reino. Talvez tirar o pai do poder, assumir um pouco mais o comando e fazer as coisas serem diferentes, porque do jeito que tá não dava. Infelizmente, ou felizmente, o Rhaegar nunca voltou da batalha, então a gente não sabe o que ele faria. Porém, eu já fiz um vídeo aqui no canal comentando como teria sido um governo do Rhaegar caso ele tivesse vencido a Batalha do Tridente, que acordos ele teria feito, como que ele teria seguido, e o vídeo vai aparecer aqui para vocês clicarem. E também, embora eu seja sim um hater da casa Targaryen, a minha personagem favorita é a Daenerys, e com certeza é a personagem que mais tem vídeos aqui no canal só sobre ela. Então vai aparecer mais um vídeo aqui contando aí toda a ascensão e queda da Daenerys dentro dos livros, comparando a personagem do livro com a da série e muito mais conteúdo. Então vai aparecer esses vídeos para vocês clicarem. Deixe nos comentários o que vocês acham da rebelião do Robert, qual lado vocês gostariam que tivesse vencido, quais as opiniões de vocês. Eu vou estar sempre lendo tudo, respondendo o que eu puder. Também não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Fechou. Até mais. Cala a boca, Thiago. Vamos se inscrever no Cala a Boca, Thiago. Se inscreve, deixa um likezão pra ele nervoso.
Ó, o Peus apareceu aí. Você é louco, vocês estão acordados. Tamo aí, tamo trabalhando. Peus, a gente tem feito 6 horas de live. Ó, o Gui gosta de GOT também. E aí, Bordes, deixa eu perguntar o que a gente vai achar. Esse negócio da politicagem é muito doideira. E eu acho massa do Game of Thrones, que é naquele sistema feudal das casas. Aí tem a monarquia, daí tipo quem que tá com o rei, quem que não tá. Quem que é hater, quem que não é. Quem que é fechamento, quem que não é fechamento. Tensão. Igual ali, de uma hora, os caras é apoiador, ele tá com nós, mas daí a hora que entra lá, vai aproveitar a chance pra chapuletar tudo. Entendeu? É traição, é aliança inesperada, é reviravolta. E isso é muito louco. Eu tô... Você é suspeito pra falar, que você gosta. Eu gosto, toda expectativa pra ver mesmo, Game of Thrones. Gente, a gente nunca viu Game of Thrones, tem noção disso? E olha que a gente é das séries. Fala a lista de tudo que a gente já viu. Desde o começo? Desde o começo. Desde quando a gente se conheceu. Breaking Bad, Ozark, Better Call Saul, que nossa, é muito boa também. Acho que é a nossa favorita. A nossa favorita, Ruptura. Que mais? Ai. Dark também, a gente viu recentemente. Pluribus, que inclusive tem mais pra lançar aí. Ai, The Boys também, enfim, não é tanto assim. Round 6. Quem que não viu Round 6? La Casa de Papel, as manjadonas. Todas. As manjadonas todas. Ai. Vocês assistindo igual eu, preso total no vídeo mal. Sabe por quê? Porque se pisca, se você desvia um pouquinho, já perde a história. Perde na história. Já perde a história, tem que prestar bastante atenção. Da hora o vídeo, dá pra ter um panorama de como as coisas acontecem. Bom. E eu concordo com o que foi falado ali. Esse negócio de, porque o trono é teu por causa do teu nome. Não. Quantas histórias a gente já viu que rola isso e daí quando assume lá é um horrível. Coisa horrorosa. Cadê? Que coisa horrorosa! Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar que tá tudo errado! Mas enfim, da hora. Nossa, certeza que a gente vai ficar alucinado com Game of Thrones. Certeza. Porque tudo que envolve a gente fica alucinado. A gente tá assistindo Violent Saga e é também tensão e total. Horrorizado com umas coisas aradas. Igual você citou Berserk. Também a gente é fissurado em Berserk. Nossa, é maluco em Berserk. É que Berserk tem além da politicagem, vai além. Tem as relações humanas mais próximas ali que vai. Tem as feitiçarias. Feitiço. Ai. Bom demais. Oi, eu vi Berserk, ó, o Peus tá ligado, né? Berserk. Ai, fico até aflita. Não sei como que vai acabar Berserk. Tomara que não caguem no pau, né? Mas independente do que como vai ser, acho que não vai agradar todo mundo não, né? O Berg. Não, mas vamos que vamos. Vai puxando a próxima, eu vou ao toalete.